Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e o maior de nossa região. Somos quase um continente por si só. Mas e se eu te dissesse que existe um plano secreto para expandir ainda mais nosso território? Acredite, não seria uma expansão nada pequena. Estou falando de algo do tamanho da Groenlândia. Mas como isso seria feito? Será que entraremos em conflito com outros países? Você pode ter se deparado com notícias sobre como o território brasileiro se expandiu em 2022. Uma mudança simples de 72 quilômetros quadrados, de acordo com o IBGE, sobre os novos delineamentos de fronteiras internacionais em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na realidade, ele não representou um aumento real de dimensões nas fronteiras, sendo mais algo fruto de precisão tecnológica. Isso porque esse aumento é registrado pela precisão de instrumentos e processos de medição. Na medida em que a tecnologia nos permite ajustar o cálculo de área, vamos modificando e melhorando as coordenadas. Mas acredite, não é assim que o território do Brasil pode ser expandido. Essa forma é algo bem diferente e que poderia irritar países estrangeiros. O Brasil está abaixo apenas de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos na lista de maiores territórios do planeta. Nossa zona litorânea tem mais de 7.000 quilômetros de comprimento. É praia até se perder de vista. Mesmo assim, nosso governo quer mais. E não só ele, como o anterior também. É quase uma política de Estado. Digo isso porque no momento o Brasil está pleiteando junto à Organização das Nações Unidas uma mudança em suas fronteiras marítimas. O objetivo é simples: estender a soberania brasileira sobre duas grandes áreas que hoje ainda são consideradas como águas internacionais por vários países. E existe um porquê por trás disso. Não é uma simples vontade de expandir seu território marítimo. Onde há fumaça, há fogo. Onde há interesse de expansão territorial, há dinheiro. As áreas que o Brasil está reivindicado têm um enorme potencial de riqueza. Uma riqueza que, inclusive, nós já temos aos montes: petróleo. Esses locais podem contar com novas descobertas de poços de petróleo e gás, e também com potencial para a futura extração de minerais estratégicos do subsolo marinho. Para ser mais específico, uma das zonas marítimas pleiteadas fica na costa norte de nosso país, numa região que talvez você tenha ouvido falar nos últimos tempos: a margem equatorial. Uma parte dela já está sob nosso domínio, mas o governo quer mais. Outra parte da área reivindicada está na costa sul e sudeste, chamada de elevação do Rio Grande. O interesse do Brasil é que a ONU reconheça que essas áreas têm características geológicas do nosso continente e que, portanto, devem ser consideradas parte do território brasileiro. Hoje, o Brasil controla uma faixa do mar de 370 quilômetros. Esse controle diz respeito às águas, ao leito e ao subsolo marinho. A partir dos 370 quilômetros é o que a Convenção do Mar, instituída pela ONU, define como plataforma continental estendida. O pedido brasileiro é que nos dois trechos em questão, a área sob controle nacional seja ampliada. Mas nem tudo são flores, pois essa ampliação daria um direito limitado ao Brasil. Uma parte dessas águas continuaria sendo tratada como área internacional, possibilitando que navios pesqueiros continuem atuando livremente. Na prática, o que mudaria seria o controle sobre pesquisas e sobre futuras atividades exploratórias no leito e no subsolo marinho. O primeiro pedido brasileiro sobre o caso à ONU foi feito em 2004, mas não fomos os pioneiros nessa tentativa. Nesse primeiro pedido, a iniciativa brasileira foi de reclamar para si uma ampliação das fronteiras marinhas do Amapá ao Rio Grande do Sul. Não deu certo. Em 2019, veio uma nova tentativa. O governo brasileiro queria aumentar em 2,1 milhões de quilômetros quadrados a área do tamanho da Groenlândia, o território nacional no Oceano Atlântico, as chamadas águas jurisdicionais. Esse pedido é o que ainda está sendo decidido atualmente. Em 2019, já esperava-se ao menos 4 anos de análise por parte do órgão. De lá para cá, a Marinha do Brasil tem tido um papel central nas negociações. Depois de idas e vindas e diversas reuniões ao longo dos anos na sede da ONU em Nova York, ela está relativamente otimista. O braço das Forças Armadas considera que em 2024, ou no mais tardar em 2025, os peritos das Nações Unidas emitirão uma decisão final sobre a região da margem equatorial. Em agosto, quando ocorreu a última reunião, os peritos da ONU pediram alguns esclarecimentos sobre o que seria o limite exterior dessa nova margem equatorial, que teria uma largura de quase 650 quilômetros. Walter Sobrinho, chefe da Divisão de Geologia Marinha do Serviço Geológico do Brasil, diz que hoje existe um conhecimento mais teórico a respeito da presença de recursos minerais valiosos no fundo marinho nas regiões que são reivindicadas pelo Brasil. Segundo ele, na área da margem equatorial, que poderá ser estendida para além das 200 milhas, o potencial para a exploração de petróleo e gás é ainda maior que o atual. A Petrobras lutou, junto ao IBAMA, pelo licenciamento ambiental para perfurar um poço exploratório
exploratório numa faixa da margem equatorial, que está dentro dos limites brasileiros. Esse foi um tema que causou divisão até mesmo dentro do atual governo brasileiro. Os ambientalistas, liderados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não queriam ceder a exploração para a estatal de jeito nenhum. No fim, os ambientalistas perderam e, com isso, o Brasil pode sair ganhando. Atualmente, a área que a Petrobras tem interesse é bem mais próxima da costa brasileira do que a região que o Brasil quer controlar. A margem equatorial já dá dinheiro hoje e, se tudo der certo, pode gerar ainda mais grana num futuro não muito distante. Essa é uma região que se estende por 5 bacias sedimentares marítimas e chama atenção pelo potencial revelado em países vizinhos que já exploram essas reservas, especialmente Guiana e Suriname. Para ilustrar bem o potencial, a Guiana já estima uma reserva de 11 bilhões de barris de petróleo. Um número simplesmente colossal, pois representa 75% das reservas brasileiras à disposição de um país muito menor que o nosso. Além disso, nada impede que a verdadeira reserva, ainda a ser descoberta pela Guiana, seja muito maior. Inclusive, aqui vai uma curiosidade muito importante. Como a Guiana descobriu há poucos anos tanto petróleo em seus mares, ela atraiu muita atenção internacional. Em 2022, o PIB dela subiu impressionantes 62%. Justamente graças à margem equatorial. Coincidentemente, após esse boom econômico absurdo, a Venezuela voltou a reivindicar uma terra há muito tempo disputada, chamada Essequibo. É essa terra que o ditador Nicolás Maduro diz ser venezuelana, após um referendo aprovar a anexação do local que compõe 70% da Guiana. Essequibo é disputado há séculos, mas o interesse da Venezuela por ele tinha esfriado nas últimas décadas. Agora que o local é fruto de riqueza, voltaram a querer. Conveniente, não? Mas o Brasil está de olho nisso tudo. A Petrobras afirma que, caso o Brasil siga o plano de explorar a margem equatorial, vai usar a receita do petróleo para fazer a transição energética para fontes renováveis. A petrolífera brasileira já está a todo vapor para iniciar o processo de exploração. No último dia 5 de dezembro, zarpou do Rio de Janeiro um navio sonda da Petrobras. O objetivo dele é realizar a perfuração do poço Pitu Oeste, no Rio Grande do Norte. O plano era que tudo isso começasse em 2024, mas o Brasil não quer perder tempo. A Petrobras recebeu a licença do IBAMA em outubro para iniciar a perfuração na Bacia Potiguar, ao norte dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. A companhia ainda aguarda autorização do órgão ambiental para outras áreas importantes da região da margem equatorial, como na Bacia da Foz do Amazonas. No âmbito da mesma licença já recebida, a Petrobras planeja perfurar outro local, o Poço Anhangá, que está localizado a 79 quilômetros da costa do estado do Rio Grande do Norte, sendo próximo ao Poço Pitu Oeste. A previsão é que a perfuração do Pitu Oeste dure de 3 a 5 meses, mas não pense que os planos do Brasil são assim tão curtos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que no planejamento estratégico da companhia, que vai de 2024 a 2028, está previsto um investimento de 3,1 bilhões de dólares em investimentos em atividades exploratórias na margem equatorial. Ele disse o seguinte: esse esforço dá a medida da confiança que depositamos no potencial dessa faixa do litoral brasileiro, muito promissora e fundamental para garantirmos a segurança energética do país. Joelson Mendes, diretor de exploração e produção da Petrobras, disse que a atividade no Rio Grande do Norte marca a expansão da Petrobras no Norte e Nordeste. O Poço de Pitu Oeste significa a retomada de nossas atividades na margem equatorial e uma campanha exploratória na qual acreditamos. Em outubro, o presidente da Petrobras afirmou que a expectativa da companhia é iniciar as perfurações na Foz do Amazonas, no Amapá, no primeiro semestre de 2024, no mais tardar, ao longo de 2024. Na ocasião, Prates defendeu que não existe um conflito intergovernamental sobre a margem equatorial. Ele falou isso por conta da disputa com o Ministério do Meio Ambiente acerca de se explorar ou não essa zona. A outra área, que começará a ser analisada na ONU após a conclusão da análise do pedido sobre a margem equatorial, tem um potencial diferente, mas controlar ela pode despertar a atenção de países poderosos. A elevação do Rio Grande tem mais potencial para os sulfetos polimetálicos, com possível presença de zinco, chumbo, cobalto, níquel, entre outros minerais que estão na categoria dos minerais estratégicos, extremamente cobiçados para a fabricação de baterias para carros elétricos e outras tecnologias relacionadas à transição energética. Isso colocaria o Brasil mais uma vez na vanguarda de um mundo mais verde, já que hoje, por exemplo, temos uma matriz energética absurdamente renovável. O fundo do mar é ainda objeto de pesquisas em função de formações chamadas de nódulos e crostas, também ricas em metais que teoricamente podem ser usados na indústria futuramente. No momento, existem grupos de trabalho formados por técnicos do governo federal discutindo um esboço de futuras regras para a exploração das camadas subterrâneas marinhas. Para a Marinha brasileira, a possibilidade de riquezas minerais nessas áreas do Oceano Atlântico
que ainda não são reconhecidas como brasileiras, já está atraindo o interesse de estrangeiros. Este ano, um navio da Marinha abordou um navio alemão de pesquisas que navegava na região da elevação do Rio Grande. Anos atrás, uma embarcação japonesa de pesquisa já havia estado no radar da Marinha pela mesma razão. A região da elevação do Rio Grande faz jus ao nome, sendo de fato enorme. Do que diz respeito ao potencial de recursos naturais, as dimensões são imensas. Seria como ter um país a mais sob nosso controle. Expandir a zona de controle na elevação do Rio Grande garantiria uma gigantesca influência brasileira no Atlântico Sul. Na teoria, já deveríamos ser os mais influentes nesse oceano, mas a realidade não é bem assim. Isso acontece porque o Reino Unido, situado na distante Europa, ainda tem várias ilhas sob seu controle pelo Oceano Atlântico, como Santa Helena e as famosas e disputadas Ilhas Malvinas. Assim, com a disposição geográfica delas, eles têm mais influência no Atlântico Sul do que o próprio Brasil, um país da região. Os britânicos contam até mesmo com efetivo militar nas Malvinas, especialmente como forma de mostrar força para a Argentina, o país que disputou e perdeu o controle das ilhas. Então o conflito será desencadeado por conta da expansão brasileira? É altamente improvável, mas pelo menos haverá um equilíbrio maior de poderes na região. O Brasil é naturalmente pacífico e se dá muito bem com o Reino Unido, mas essa expansão brasileira não é como a anexação de Nicolás Maduro, que quer roubar uma parte da Guiana só porque ela enriqueceu. O Brasil quer se expandir de uma forma inteligente, onde nenhum país será atacado, ninguém será ferido e ninguém sairá perdendo. Apenas seremos vencedores sem prejudicar os demais. Mas apesar da probabilidade de conflitos diretos serem baixas, não quer dizer que teremos uma jornada fácil, justamente por conta do Reino Unido, que diversas vezes foi contra e vetou a expansão territorial de outros países no Atlântico. Parece até ficção, não é? Mas é real e pouco comentado no Brasil. Então mande esse vídeo para um amigo seu descobrir como o Brasil pode pacificamente expandir o próprio território e garantir grandes riquezas. Enquanto isso, aguardamos com esperança que o país cresça não só em território, mas economicamente também, para que a população possa prosperar junto. E se você quiser saber em detalhes como a Venezuela decidiu anexar a Guiana, eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!